Eu vou falar sobre o artigo Agrotóxicos, Sementes Transgênicas e Novas Biotecnologias, Amarras Históricas e Tendências Atuais. O artigo é de autoria de Murilo Mendonça Oliveira de Souza, Leonardo Melgarejo, Carlos de Melo Silva Neto e Kleber Adriano Rodrigues Folgado. Foi publicado na revista da Associação Brasileira de Agroecologia. Bom, esse artigo, então, ele busca fazer um resgate histórico desde o momento que os agrotóxicos passaram a ser utilizados aqui no Brasil. Então, para isso, ele estabelece essa linha histórica em dois momentos. O primeiro momento é o final da Segunda Guerra Mundial até o florescimento do agronegócio como paradigma produtivo no contexto neoliberal. Então, isso ocorre de 1945 até 1995. E a segunda parte é chamada Agrotóxicos e Organismos Geneticamente Modificados, do florescimento do neoliberalismo às primeiras décadas do século XXI. Então, a partir desse novo ponto aí da história, são explorados novos aspectos. Bom, voltando lá para a parte inicial, então, os autores nos contam então como é que ocorreu essa entrada dos agrotóxicos e dos novos modelos de agricultura aqui no Brasil. Então, existiram diversas indústrias que estavam desenvolvendo tecnologias que foram aplicadas durante a Segunda Guerra Mundial e essas empresas estavam buscando uma aplicação civil para essas tecnologias que foram geradas, né? E um dos usos que foi pensado, então, foi o controle de insetos na agricultura. E então esses gases venenosos que eram utilizados na Segunda Guerra, fabricados por essas empresas, seriam direcionados para o controle de insetos na agricultura, seriam utilizadas essas moléculas que foram desenvolvidas para esses projetos bélicos. Então, a partir desse momento, se percebe a criação de grandes grupos que começam a ofertar agrotóxicos e que são conhecidos até hoje, como Bayer, BASF, Hecht e DuPont. Nesse momento também, na sequência disso, começam a ser desenvolvidas as primeiras sementes híbridas, que vão ser muito utilizadas a partir desse momento. Observa-se também, os autores trazem um incentivo à mecanização, e junto desse incentivo à mecanização, uma colocação de um novo modo de pensar que leva à depreciação das formas antigas de produção, ou seja, traz-se esse pensamento de que as antigas técnicas de produção não servem mais nesse momento e que há novas tecnologias que podem otimizar e trazer maior desenvolvimento. Nesse momento também começa-se a advogar pelo uso do adubo NPK, então esse adubo que é muito utilizado na agricultura hoje vem também desse momento histórico. Então, no ano de 1946 a 1950, inicia-se a produção de muitos dos agrotóxicos que são utilizados até hoje, como o BHC e o DDT. Em 1961, acontece o programa Aliança para o Progresso, que é um programa dos Estados Unidos para a América Latina. Então, um programa em que os Estados Unidos pautam e orientam novas formas de trabalho e uso de tecnologias para a agricultura. Nesse momento também o crédito rural passa a ser disponibilizado para acessar essas novas tecnologias que estão sendo criadas aqui no Brasil e disponibilizadas para o Brasil. A extensão rural passa também a receber orientação e treinamento de instituições americanas. Então, há essa orientação de instituições americanas para um novo jeito de trabalhar, mais moderno, mais mecanizado, com novas tecnologias, e isso é passado para os nossos extensionistas, que passam essa mensagem para os agricultores.
Então há um incentivo ao desenvolvimento econômico aos moldes do capitalismo, né? Numa mensagem de que há uma ajuda dos países do primeiro mundo para os países de terceiro mundo, países subdesenvolvidos. Então, com o objetivo de superar técnicas antigas de trabalho e adotar as novas tecnologias que estão emergindo, o que a gente vai conhecer como a Revolução Verde. Então, nesse momento, tem-se uma proposta de uma nova matriz produtiva, em que os elementos utilizados na agricultura são apropriados pela indústria, que são a mecanização, a produção de insumos agroquímicos e a produção de sementes. Então, um modelo de trabalho muito diferente daquele que existia pré-Segunda Guerra Mundial, em que esses insumos estavam na mão dos agricultores. Então, toda essa proposta de mudança do setor agrícola, de uso dessas novas tecnologias, causa uma mudança na agricultura brasileira que vai ser percebida muito fortemente nos anos 60. Então, nos anos 60, a gente já tem um cenário completamente diferente. E a partir daí, ele só se expande. Vou trazer alguns números que são citados no artigo como exemplo. O uso da adubação NPK nos anos 60 eram 198 mil toneladas utilizadas no Brasil. Nos anos 80, passou para 4 milhões de toneladas. A nossa frota de tratores no Brasil, que nos anos 60 era de 61 mil unidades, nos anos 80 foi para 545 mil unidades. O uso de agrotóxicos, que em 61 era de 11.800 toneladas, foi para 67 mil toneladas nos anos 80. E no ano de 1964, ano do golpe militar, o consumo de veneno aqui no Brasil de agrotóxicos era de 16 mil toneladas. Então houve uma expansão de todo esse setor agrícola e todos os insumos relacionados. No ano de 1975, cria-se então no Brasil o Programa Nacional de Defensivos Agrícolas. Esse programa ele é criado num incentivo à produção interna e diminuição da dependência externa. Então, buscando fazer com que esses produtos sejam produzidos aqui no Brasil. As consequências desse programa foram um aumento no uso dos agrotóxicos e um aumento nas áreas de lavoura. Então, de 64 até os anos 90, ocorreu um aumento de 276% no consumo de agrotóxicos e um aumento de 76% nas áreas de lavoura. E os autores alertam para essa diferença. Existiu, né, um aumento muito superior do uso de agrotóxicos do que do uso de área em produção, indicando que esse modelo talvez não esteja ampliando tanto a produção, a produtividade, mas sim ampliando o consumo desses insumos. Então, chegando a partir desse momento, os autores partem para o segundo momento histórico, a parte 2, que é chamada de agrotóxicos e organismos geneticamente modificados, do florescimento do neoliberalismo às primeiras décadas do século XXI. Então, esse momento ele é configurado com uma formação política e econômica neoliberal. E um ponto importante desse momento foi, em 2005, a aprovação da Lei de Biossegurança, que libera o uso de transgênicos e eleva o consumo de agrotóxicos. Né? Então, antes tínhamos as sementes híbridas, que já utilizavam muitos agrotóxicos, e quando então entram as sementes transgênicas, se usa ainda mais agrotóxico, pois elas permitem a aplicação em cobertura pós-plantio. Então, as consequências desse uso foram a emergência das plantas tolerantes, emergência de insetos tolerantes, e então, por consequência disso, a expansão e a diferenciação nos tipos de herbicidas utilizados. Então, criam-se essas espécies resistentes e no final das contas, se precisa utilizar mais produtos químicos.
E o que os autores trazem, né, de dados é que as sementes transgênicas não aumentaram a produção. A produção se manteve constante desde que elas chegaram no mercado. E no artigo é apresentado um gráfico do período de 2003 a 2014, em que a gente pode observar o aumento do uso das sementes transgênicas, o aumento do uso dos agrotóxicos e a manutenção da produção e a manutenção da produtividade. Então, produtividade e produção se mantiveram constantes ao longo desse tempo, enquanto os insumos, sementes e agrotóxicos subiram. Bom, e o que se segue a partir daí? A partir daí surgem novas tecnologias relacionadas à genética. Essas novas tecnologias permitem buscar, por exemplo, na planta, elementos genéticos adormecidos ou fracamente expressos, que uma vez ativados ou potencializados podem oferecer características similares às que seriam obtidas pela transferência daquele gene exógeno. Também essas novas tecnologias, quando a gente fala de bactérias, poderiam ser modificadas para excretar substâncias de interesse comercial, dispensando a sua extração de organismos vivos. Então, essas tecnologias surgem nesse momento e os autores alertam que esses novos métodos eles podem trazer riscos e que ainda são exigidos muitos protocolos de análise que ainda precisam ser criados, uma vez que essas alterações ainda não são compreendidas na sua totalidade e nos efeitos que elas podem ter sobre outros seres e sobre o ambiente. Então, um alerta de cuidado para essas novas tecnologias que estão sendo propostas. E nesse momento, né, histórico e nesse momento do artigo, então os autores retomam a história, né, desde que as tecnologias da Revolução Verde chegaram e alertam de que esse novo mercado da biotecnologia pode vir a ser tão danoso para o Brasil e para a nossa agricultura quanto foram as tecnologias da Revolução Verde. E esse pode ser mais um modelo que pode nos tornar químico-dependentes dessas tecnologias, o que não é positivo, o que não agrega para a nossa agricultura. De forma que a gente pode de novo cair num sistema que não seja economicamente viável e que não seja sustentável ao longo do tempo. Então, por isso a necessidade de entender com mais cautela essas novas tecnologias genéticas, assim como já vimos outros exemplos no passado. Bom, é isso. Obrigada.